Agora que nós já compreendemos o processo de coleta de informações, vamos para o próximo passo do nosso processo de consultoria organizacional, que é a escolha dos métodos e dos modelos de diagnóstico. Quando a gente fala em métodos, é extremamente importante a gente relembrar aqui uma frase de Antoine Ribot, que diz o seguinte: nada pode ser construído sem um diagnóstico o mais exato possível. É certo, mas principalmente aceito por todos os stakeholders da empresa. Ou seja, agora que nós já fizemos o processo de coleta de informações, nós temos que partir para um processo de diagnóstico. Nesse processo de diagnóstico, nós vamos procurar identificar onde está o problema, né? Onde que está doendo. Então, agora, o trabalho do consultor vai ser o quê? Estabelecer um diagnóstico, fazer uma análise do paciente que está doente. Então, ele deve ser, nesse caso, um especialista em analisar problemas e em relacionar informações, aqueles dados que foram coletados para tentar estabelecer o seu diagnóstico. Aqui nós não vamos adentrar em muitos modelos de diagnóstico, porque existem vários. Eu escolhi dois para vocês terem mais ou menos uma ideia, mas a coisa é um pouco complexa, porque cada setor da nossa empresa, a área comercial, a área de produção, a área de logística, pode ter um método para realizar um diagnóstico mais específico para a sua situação. Então aqui nós vamos fazer uma cobertura mais genérica, mais ampla, e depois vocês procurem aí se familiarizar com os outros métodos disponíveis. Mas aqui o importante ressaltar é a inteligência e a sutileza do consultor são indispensáveis, ok? Mas não são suficientes. O consultor, por mais inteligente que ele seja, ele precisa de ferramentas, ele precisa de um instrumental para poder fazer os seus levantamentos, fazer as suas análises, usar o seu raciocínio lógico. Então, é preciso ter uma abordagem meio metodológica, né, que vai permitir que o consultor não apenas ganhe tempo, aumentando a sua produtividade, mas também já ter um material desenvolvido, um material consistente, alguns checklists para assegurar que ele não tenha deixado nenhum dado pelo caminho. Então, o diagnóstico ele é de extrema importância para a abordagem que o consultor vai colocar dentro das empresas. Vamos ver até que ele seria essencial. Ele não pode validar nenhum processo sem um método. As ferramentas que aqui a gente vai apresentar, mesmo de maneira bem resumida, propõem, cada uma delas, uma abordagem analítica, uma abordagem sistêmica, que é a capacidade de você ver o todo, alguns métodos de estruturação, algumas abordagens que de repente vocês já conheçam, mas que vai ser super importante, porque aqui nós vamos analisar a ferramenta dos 7S, da McKinsey Consultoria, e uma ferramenta do Ishikawa, né, que é mais voltada ali para a gestão da qualidade, que é o diagrama de Ishikawa. Então, é certo aí e evidente que para você fazer uma análise do contexto da empresa, você tem que tentar buscar o quê? Uma junção da análise externa da empresa. Então, você vai ter que buscar dados externos, juntar com uma análise de dados interna, e aí, com base nisso, então, você faz a escolha do seu modelo de diagnóstico ou do seu modelo de método. E aí, as primeiras estruturações de dados vão permitir a você verificar se um bom método de análise foi escolhido, porque pode ser que você aplique um determinado método, mas você pode chegar à conclusão de que aquele não foi adequado, ele não foi muito flexível. Então, os métodos propostos não existem para restringir o seu trabalho, muito pelo contrário, para ajudar você. Mas se ele não for suficiente ou se ele não for adequado, você vai ter que escolher um outro. Se é necessário ser metódico, também vai ser preciso dar provas de uma certa flexibilidade para que você se adapte
a cada situação. Aqui mesmo a gente vai ver o diagrama de Ishikawa, que ele é mais voltado para a produção, mas a gente pode muito bem adaptá-lo para uma outra situação, uma situação comercial e assim por diante. A ferramenta, então, vai servir apenas como um método. Cabe a você analisar e verificar se você tem que customizá-la ou não. Você tem que juntar a ferramenta, o método, com a sua inteligência. Então, você tem que ser capaz de perceber se o método empregado corresponde ou não ao problema ou à problemática estudada. Então, o seu trabalho como consultor não consiste em justificar, por meio assim de uma racionalização meio suspeita, o método escolhido, mas simplesmente empregar corretamente o método que vai te permitir estabelecer o diagnóstico com a maior exatidão possível, sabendo que perfeição nunca vai existir. E aí existem alguns limites, porque, como nós falamos agora há pouco, existem dezenas de métodos que você pode aplicar. Então, você pode fazer uma pesquisa, se aprofundar, conhecer outros e escolher aquele que seja então mais interessante. Você pode usar um método de maneira isolada, ou então você pode usar métodos complementares. Por exemplo, você pode aplicar uma matriz SWOT, que aí vai fazer uma análise mais estratégica do seu negócio, por exemplo, e você pode usar, por exemplo, a ferramenta dos 7S que a gente vai ver aqui da McKinsey. De repente, eles têm ali algo de complementariedade que você pode tirar proveito. Então, neste caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora abordar o modelo sistêmico, que é chamado aí de 7S, da McKinsey. A McKinsey é uma grande consultoria americana, uma das líderes de mercado, principalmente na questão da estratégia. Então, eles têm aí um alto know-how e esse modelo, né, é muito famoso aí, tanto no meio acadêmico como também no meio prático, né, no meio aí profissional. E o modelo, ele parte do princípio de que a organização é o quê? Um conjunto de variáveis interconectadas que vão condicionar o seu desempenho e as suas capacidades de mudança. Então, nesse caso aqui, nós vamos ver que a organização ela é multifacetada, ela tem uma série de variáveis que impactam no seu desempenho, né? Estratégia, estrutura, sistemas, estilos de gestão e assim por diante. E esse modelo ele se propõe, então, a fazer uma análise conjunta de todas essas variáveis para que a gente possa realizar o diagnóstico da empresa. Então, dentro do modelo sistêmico, nós temos aí 7 S's, ao traduzir para o português, a gente perde um pouco dessa estrutura, mas olhando as palavras na língua inglesa, a gente vai ver que todas elas começam aí com os 7 S's: Strategy, Structure, Systems, Style, Skills, Staff e Shared Values. Nesse caso, o primeiro ponto é a estratégia, depois nós vemos aqui a questão da estrutura, os sistemas, que são basicamente não só os sistemas informatizados, mas todos os procedimentos, sejam eles formais ou informais, aqui a gente está olhando em termos de processo, o próprio estilo de gestão da empresa, os skills, que são as habilidades, o saber fazer, o know-how, né, da empresa, os seus recursos humanos, que são os staffs, e os valores compartilhados pela organização, que são os shared values. Então, quando a gente faz uma análise usando aí o modelo do 7S, a gente vai pegar cada uma dessas variáveis e fazer um diagnóstico, né? Uma análise. Então, o primeiro deles, por exemplo, seria olhar o quê? Olhar a estratégia da empresa. Então, tentar identificar uma escolha baseada na evolução projetada do ambiente da empresa, da concorrência da empresa. Então, aqui nós estaríamos abordando, por exemplo, em que áreas nas quais a empresa pretende estar envolvida, quer dizer, em que mercados ela pretende participar, qual é a natureza e a intensidade desse envolvimento, ou seja, ela quer ser líder de mercado, ela quer ser uma mera competidora disputando ali os seus mercados, ela está como um entrante, uma empresa que está começando agora, ela tem alguma vantagem concorrencial. Então, ela tem ali algum tipo de vantagem competitiva, difícil de ser imitada pelos seus concorrentes, ou então
se ela não tem, ela tem que adquirir, ela tem que desenvolver, são questões que você tem que analisar, claro que de uma maneira muito aprofundada, muito mais aprofundada do que nos permite aqui numa única aula. Depois que você entende a estratégia, você vai para a estrutura. A estrutura está mais relacionada com como a empresa faz as coisas, como é que ela se organiza, né? Como que está ali a sua estrutura organizacional. Então, nesse caso, entendendo a estratégia, vamos entender como é que a empresa define as tarefas que ela tem que realizar, como é que ela faz os reagrupamentos de pessoas, quais são as linhas de autoridade, que aí vai definir a estrutura organizacional da empresa, os níveis hierárquicos, como que vão ser estabelecidas as questões de cooperação entre as pessoas, cooperação da empresa com seus clientes, da empresa com seus fornecedores, e também como que vai ser o processo de gestão, ou quais são as informações que precisam ser gerenciadas, interligando tudo isso, os indivíduos, né? E aqui indivíduos entendam como sendo os indivíduos dentro da empresa e também os indivíduos fora da empresa, os seus fornecedores e também os seus clientes. As estruturas vão se diferenciar pelo grau de descentralização que as empresas adotam e pelos meios de coordenação que elas orientam. Então, se você pegar, por exemplo, uma empresa muito descentralizada, você vai ter uma estrutura. Se você tem uma empresa muito centralizada, você vai ter uma outra estrutura completamente diferente. Depois, a gente vai fazer uma análise do quê? Dos sistemas. Ok, eu já tenho uma estrutura, mas essa estrutura precisa funcionar. Mas para ela funcionar, ela precisa de regras. Então, quais são esses procedimentos? Formais ou informais? O que é um procedimento formal? Escrito, bem desenhado, padronizado, de conhecimento de todos, né? Formalizado, está ali, ó, em algum tipo de documento. Ou você tem os procedimentos informais, que são aqueles que acontecem, mas eles acontecem pela prática, pelo costume, pelo modo como sempre fazemos aqui, mas não necessariamente ele está ali desenhado, ele está registrado, mas de uma maneira ou de outra são esses procedimentos que vão garantir o funcionamento da organização no seu dia a dia. Você tem que ter procedimento para fazer os orçamentos na área financeira, você tem que ter procedimentos para fazer os controles da gestão, procedimentos para fazer a contabilidade, procedimentos para cuidar dos seus sistemas de informações, para gerenciar a sua logística. O ideal é que toda empresa tenha um conjunto de procedimentos muito bem definidos. E cabe a você, consultor, usando esse modelo, analisar como esses procedimentos estão estruturados. E, na falta deles, estruturar. Depois nós temos aqui a questão do estilo de gestão, que são a maneira como os dirigentes são percebidos na busca dos objetivos e como se comportam com seus funcionários. Olha, é uma gestão mais autocrática, é uma gestão mais democrática, é uma gestão onde as pessoas têm mais voz. Não, é aquela gestão no estilo manda quem pode e obedece quem tem juízo. É uma gestão mais meritocrática, onde as pessoas são reconhecidas por aquilo que elas produzem, pelo valor que elas entregam. E depois nós temos uma coisa que está muito relacionada aí com o estilo da gestão, que é porque na verdade vai interferir, que é a questão dos recursos humanos, que são todos os aspectos da gestão dos recursos humanos da organização, incluindo o modo como eles são adquiridos, ou seja, como é que você contrata, como eles são desenvolvidos, como é que você treina, como é que você faz o processo de desenvolvimento desses funcionários dentro da organização e como é que eles são valorizados, que é a questão da remuneração. Então, para quem gosta de RH, isso aqui é um prato cheio, né? Como é que eu atraio, como é que eu retenho e como é que eu, né, valorizo essas pessoas. E aí nós temos duas visões, nós temos um aspecto mais rígido, mais hard, que seriam mais os procedimentos, os programas, são coisas mais analíticas, são coisas mais metodológicas, mais procedimentais, recrutamento, formação, avaliação e remuneração, desenvolvimento de carreira. E tem um aspecto mais soft, vamos dizer assim, que aí está mais para o comportamental, né? O que motiva as pessoas, como que a empresa atua para motivar essas pessoas, como é que elas se comportam, o que está provocando esse comportamento, como é que está a moral
da turma, quais são as atitudes das pessoas que trabalham dentro da organização. E depois a gente olha para a questão das habilidades. E aí, né, a gente olha a habilidade da empresa como um todo, que está muito ligado ali com a questão das competências. Quer dizer, o que a empresa faz melhor ao produzir produtos ou prestar serviços, ao gerenciar as suas pessoas, ao gerenciar os seus clientes, ao gerenciar os seus fornecedores. O ideal é que cada empresa saiba fazer ou tenha habilidades mais específicas, melhores, para poder está se diferenciando aí da concorrência. E por fim, uma coisa que é extremamente importante nos dias de hoje, tanto até mesmo para a própria gestão da empresa no dia a dia, como também até nos processos de recrutamento e seleção, que são os valores compartilhados. Quais são os valores que os meus funcionários compartilham entre eles, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores? Quais são as aspirações? Esses valores, eles estão escritos ou não? É muito comum você ter naqueles programas de gestão da qualidade, vamos elencar os nossos valores. Honestidade, valorização do cliente, valorização do meio ambiente, tratamento justo, todos são valores que você carrega e que acaba sendo um espelho para que todos os seus funcionários carreguem também com eles, né? Porque tem que ter ali uma sintonia entre os valores que a empresa compartilha e os valores que são praticados pelos seus colaboradores. Então, são em torno dessas 7 variáveis aí que o consultor ele vai ali conduzir as entrevistas, ele vai fazer a sua coleta de dados para logo em seguida fazer um diagnóstico, para ver como é que as coisas estão acontecendo. Então aqui o objetivo é justamente destacar aquela multiplicidade de alavancas das quais dependem aí a eficácia de uma organização, que são aquelas variáveis diferentes que a gente viu, né? Uma organização é composta de variáveis diferentes. Então, você tem que não só identificar e analisar cada uma dessas 7 variáveis, como também considerar as relações que existem entre elas. Porque uma acaba sendo dependente de outra. Por exemplo, ao contratar recursos humanos, eu tenho que analisar se ele tem os valores que a empresa prega. Então, olha como é que a coisa acaba se amarrando. E essa relação acaba gerando ali uma complementaridade entre as variáveis, sobretudo aquelas ali rígidas e flexíveis, que são as hard e as softs, por exemplo. Então, nesse contexto, o modelo do 7S tem aí uma série de usos, né? Você pode usá-la em diferentes situações. Então, neste caso aqui, você pode utilizá-lo para fazer uma apresentação da empresa, uma apresentação institucional, você pode criar ali um diagnóstico organizacional, você pode fazer uma implementação de uma estratégia de fusão. Fusão é quando você junta 2 empresas, né? E aí vem a pergunta, essas empresas têm valores compartilhados? É muito comum você tentar fazer a fusão de 2 empresas, mas os valores eles são completamente distintos e aquela fusão ela falha, né? Aquela fusão ela não vai para frente. Ou pode ser aí em questão de aquisição ou parcerias. Aquisição aqui no caso seria compra, porque fusão você junta. Aquisição você compra outra empresa e parceria fica cada uma na sua, mas a gente vai trabalhar de maneira conjunta. Mas para trabalhar de maneira conjunta nós temos que ter um mínimo aí de similaridade, senão a coisa não funciona. E também, o que eu considero aí um dos mais importantes é fazer a análise do modelo 7S voltado para a condução de mudanças. E como a gente viu lá nos nossos capítulos anteriores, nas nossas aulas anteriores, uma empresa está em constante mudança. Portanto, é extremamente importante compreender e aplicar esse método. E aí, quais são as etapas, então, do modelo 7S? Primeiro, crie um questionamento relacionado com as 7 variáveis, e aí para você fazer isso, você já viu nas aulas anteriores sobre como elaborar uma entrevista, é a melhor maneira. Então você vai ter que bisbilhotar, você vai ter que entrevistar, você vai ter que analisar todas as 7 variáveis, conduzir essas entrevistas para identificar os recursos característicos de cada variável, cada uma vai ter um enfoque diferente.
apreciar, ou seja, avaliar os pontos fortes e fracos de cada uma das variáveis. De repente, os seus valores compartilhados estão indo muito bem, mas a sua estrutura está deficiente. De repente, você tem uma estratégia muito clara, mas a sua estrutura está com problemas. Então, sempre você vai ter ali essa análise, né? Quais das minhas variáveis expõem pontos fortes, quais expõem pontos fracos e como é que eu lido com isso na minha gestão. E verificar a coerência e assegurar os reforços mútuos entre cada uma das variáveis. Como eu disse, para, de repente, atingir a estratégia, eu tenho que melhorar a estrutura, porque senão a minha estratégia ela não vai acontecer. Dentro de metodologias e conselhos, a análise do 7S pode ser conduzida, e eu até acho que deve ser conduzida em grupo, pedindo aí para cada membro da equipe se pronunciar sobre a sua visão. Lembra que eu falei nas aulas anteriores, a diversidade nessa hora ela é extremamente importante, porque quanto mais pessoas com visões diferentes vão ter pontos de vista diferentes e a contribuição ela fica significativamente melhor. Aí você reúne esses resultados, questiona a coerência entre as variáveis, como é que elas estão se relacionando, quais são as percepções que as pessoas têm dessas variáveis, se elas são mais comuns ou se elas são mais diferentes, e estabeleça aí um plano de ação para reforçar os pontos fortes e melhorar os pontos fracos. Na sequência, você coloca foco no funcionamento interno da empresa, você vai então complementar com uma análise do ambiente externo e em como ele impacta cada um dos pontos do modelo. Depois, né, você vai então fazer aí a direção da sua atenção para o conjunto de variáveis da organização, de maneira mais complementar, de maneira mais ampla, e não apenas algumas, e analisar o progresso dessa variável, né? Às vezes isso é um pouco difícil, porque às vezes quando uma caminha, a outra fica estagnada, mas o ideal é que todas elas caminhem em paralelo, que todas elas caminhem em conjunto, para que todas elas, ao final, acabem exibindo aí pontos fortes e não pontos fracos. Bom, agora nós vamos ver um outro método, que é o método causal de Ishikawa. Como eu disse para vocês anteriormente, é um método mais aplicado aí em gestão da qualidade, gestão da produção, mas que ele pode ser devidamente adequado para determinadas situações que não sejam nesses dois ambientes. Então, o diagrama de Ishikawa, ele é muito simples de ser aplicado, vocês vão ver aqui que há uma facilidade muito grande de compreender o seu funcionamento, mas ele basicamente permite o quê? Identificar as causas de um efeito constatado e então determinar meios para remediar a sua situação. Ou seja, alguma coisa está acontecendo. Nós estamos tendo um problema. Esse problema pode ser o quê? Perda de faturamento, pode ser alto índice de defeitos, pode ser, por exemplo, baixa satisfação dos clientes. Qualquer um desses pode ser um problema enfrentado pela empresa. E ele permite que você, baseado em alguns grupos, possa então identificar as causas. Só que aqui, na verdade, as causas elas não vão ser aquelas causas reais. Vai ser uma análise das possíveis causas. E aí cabe a você depois, junto com a sua equipe, avaliar se aquelas causas realmente são as causas que estão acontecendo. Então, ali, se vocês observarem, ele se apresenta como um peixinho. Por isso que ele também é chamado de diagrama espinha de peixe. Porque olha só, lá na cabecinha do peixe nós temos a descrição do problema ou do defeito, e na estrutura do peixe nós temos ali na sua espinha algumas ramificações, e cada uma dessas ramificações são determinados grupos que podem reunir possíveis causas. Aqui, por exemplo, nós temos o grupo do material, mão de obra, método, medida, meio ambiente,
máquina. E se vocês observarem, dentro de cada grupo existem ali ainda umas ramificações. Porque dentro desse grupo aí você vai descrever as causas. Olha, e nós estamos com muitas reclamações de defeitos dos nossos produtos. Bom, vamos analisar do ponto de vista do grupo material. Pode ser que as peças possam estar vindo defeituosas dos fornecedores. É um problema. No grupo máquina, pode ser que a máquina ela esteja desajustada. Então, com base nisso, claro que não são aqui coisas fantasiosas, tá? Aqui também você vai reunir um grupo, uma equipe, com um olhar bem diversificado sobre o problema, e essas pessoas vão dar a sua opinião sobre as possíveis causas relacionadas a materiais, a máquinas, a mão de obra, que podem estar gerando aquele problema ou então aquele defeito. Então, para elaborar um diagrama de Chikawa, você vai construir ali uma árvore de decisão, que na verdade aqui vai ser o nosso peixinho de decisão. E nessa árvore de decisão você vai ter ali o tronco, que é aquela ramificação principal, vai ter os ramos, que são as ramificações, os sub-ramos, e aí você vai até chegar no ponto de ter ali algumas folhinhas. Quanto mais você conseguir esmiuçar, melhor é para análise. Do ponto de vista do diagrama de espinha de peixe, você tem a cabeça do peixe, ali você tem a espinha, e da espinha você tem ali, né, também aquelas ramificações com cada um dos grupos de possíveis causas que podem estar provocando aquele problema ou aquele defeito. Então, o diagrama de Chikawa, ele é uma ferramenta para você fazer a análise de um fenômeno, e esse fenômeno vai ser um defeito ou vai ser um problema, e vai te permitir identificar o quê? Um conjunto de causas de um problema e selecionar aquelas que estarão mais sujeitas a uma análise mais aprofundada, com a finalidade aí de encontrar soluções. Foi o que eu disse. Não quer dizer que a mera menção a uma possível causa seja uma evidência. Você tem que correr atrás, você tem que ir lá no ambiente onde aquela possível causa pode estar acontecendo e verificar se ela realmente está causando o problema. Por isso que é uma relação de causa e efeito. Quais são as causas que estão provocando um determinado efeito? Para isso, você vai fazer esse levantamento visando encontrar as soluções. O diagrama ele pode ser utilizado como um diagnóstico para compreender aí esse fenômeno, tentar entender realmente o que se passa, um processo ou então analisar as prováveis causas de um problema identificado, mas sempre com foco na solução. E aí, quais são as etapas para a construção desse diagrama? Primeiro, você vai definir claramente o efeito sobre o qual se deseja agir diretamente. Aqui é qual é o problema nós estamos abordando. Listar por meio de um brainstorming, ou seja, aquela reunião de pessoas que vão fazer aquela tempestade de ideias, né, com várias sugestões, tentando identificar todas as causas que podem ser relativas a um problema em questão. Agrupa essas causas em potenciais famílias, que são aqueles agrupamentos ali de material, né, que são questões relacionadas a suporte técnico, produto utilizado ou mão de obra, que são aí que está relacionado com as competências do seu quadro de pessoal, da organização ou até mesmo da gestão. Fatores relacionados às máquinas, equipamentos, qualquer meio de produção que esteja sendo utilizado nesse processo. O método, que são ali os procedimentos, como a gente viu lá até no método 7S, né? São os procedimentos formais ou informais usados pelos empregados. Meio ambiente, que aí está relacionado, olha, o problema pode estar em virtude de algo relacionado ao ambiente físico, luz, barulho, poeira, localização, né, das instalações. E por último, relacionado à medida,
Então, no grupo medida, está muito ligado às métricas, aos indicadores de desempenho, para que você analise se aquele indicador está criado corretamente, se ele está sendo medido corretamente, se as decisões que estão sendo tomadas em virtude do que se apresenta nesses indicadores pode estar causando algum tipo de variação ou não no processo. E aí você traça então as setas secundárias ali em cada uma dessas famílias, identifica quais são as possíveis causas daquele grupo, dentro daqueles 6 grupos que a gente viu anteriormente, e, de preferência, todas as causas potenciais, embora algumas não sejam tão potenciais assim, elas vão aparecer. E aí, ao final, você então vai o quê? Pesquisar entre essas potenciais, começando de repente pelas mais potenciais, quais são as causas reais do problema que foi identificado. E aí, corre atrás e tenta corrigir. Quando o diagrama está bem documentado, você então tem que ir lá no campo, no chão de fábrica, no ambiente onde o problema está acontecendo e verificar se as causas estão de fato gerando o efeito constatado. E se for necessário, nesse processo de análise, uma outra ferramenta, essa aqui entra de brinde no tópico, que também é uma ferramenta da gestão da qualidade lá, apregoado pelos japoneses, que diz que para você identificar a causa raiz, faça uso dos 5 porquês. Então você sempre vai perguntar, olha, o que está acontecendo? Nós estamos com um alto índice de defeitos. Mas por quê? Porque a embalagem não está selando devidamente. E por que ela não está selando devidamente? Porque a máquina está com falhas no cabeçote térmico. E por que ela está com uma falha no cabeçote térmico? Porque a manutenção preventiva não foi realizada corretamente. E por que não foi realizada corretamente? Porque o nosso planejador não está realizando o controle adequado. E aí você vai perguntando por quê, até que você chegue na causa raiz. Resolvendo a causa raiz, provavelmente você vai eliminar todas as subcausas, vamos dizer assim, e, consequentemente, resolver também o seu problema. Então é isso. Essas eram as 2 ferramentas que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês façam um bom uso, coloquem em prática, lembrando que são apenas 2. Existem várias outras aplicadas a diferentes áreas de negócio que vocês devem conhecer, vocês devem estudar, caso queiram seguir aí nessa carreira de consultor. Um grande abraço, tchau, tchau.